Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso último vídeo da série de vídeos sobre sociedade e espaço urbano. Ao longo desses vídeos, né, a gente falou sobre as diferentes correntes ou as diferentes escolas sociológicas que analisaram a cidade, ou as diferentes formas de observar, os diferentes mecanismos, as diferentes teorias, né? Discutimos sobre alguns pensadores importantes da sociologia, né, que discutem a questão do espaço urbano. E nesse último vídeo a gente vai falar sobre modelos de gestão de cidade, de como pensar a cidade. E esse último vídeo ele vai abordar muito o pensamento atual sobre as cidades, né? A grande questão sobre como gerir as cidades hoje em dia é justamente o que a cidade é, para que a cidade serve e qual deve ser a posição das pessoas frente à cidade. E também gostaria de deixar claro que eu estou descontente com a minha escolha de usar uma camiseta cinza para gravar esse vídeo, porque está um calor terrível e deve estar aparecendo um monte de mancha na minha camiseta no vídeo, mas já comecei a gravar e vai assim mesmo, para dar mais realismo para o vídeo. Quando a gente fala de modelos de gestão de cidade, então a gente está falando basicamente de duas lógicas. Uma lógica que é uma lógica de mercado, que tem a ver com o neoliberalismo, que nós falamos tanto ao longo de tantos vídeos e tantas aulas ao longo desse ano, que eu falei para vocês que é uma coisa extremamente complicada de entender o que é o neoliberalismo, mas é ele que está aí. Já expliquei para vocês, né, que o neoliberalismo não é exatamente uma política econômica, um modelo econômico, como é o capitalismo, como é o socialismo, ou o próprio liberalismo econômico. O neoliberalismo é mais uma forma de pensar o mundo, amplamente individualista e amplamente ligada à busca pelo lucro, em que tudo que existe no mundo, inclusive as pessoas, tem como objetivo gerar lucro. Então, o neoliberalismo basicamente é isso. Busca-se uma lógica de satisfação das necessidades individuais, o indivíduo busca a satisfação das próprias necessidades, e isso é atendido pelo mercado. O mercado oferece e o indivíduo busca ser atendido pelo mercado. Essa lógica de mercado, de modelo da cidade, acaba colocando a cidade meio que como com uma visão empresarial, digamos, gerir a cidade como se a cidade fosse uma empresa. Então, a lógica de distribuição dos recursos urbanos, dos serviços que a cidade oferece, das opções de lazer que a cidade oferece, enfim, aquilo que a cidade tem para oferecer a seus cidadãos é distribuído na cidade, nos espaços da cidade, segundo a lógica de mercado, pela oferta e demanda. Onde você tem um mercado consumidor para esses produtos, você oferta esses produtos. Onde você não tem mercado consumidor, você não oferta esses produtos. E do lado de quem oferece, se esse produto vai dar algum retorno, você oferece. Se esse produto não vai dar retorno, você não oferece. Então essa é a lógica de distribuição dos recursos urbanos numa lógica de mercado, com um pensamento mais neoliberal. O outro lado, a outra forma de se pensar a gestão da cidade, é uma gestão não por uma lógica econômica, uma lógica de mercado, mas por uma lógica política. Então, uma visão política de gestão de cidade vai enxergar a cidade como um espaço democrático. E a cidade como um espaço democrático, ela tem que democratizar os seus espaços, tem que democratizar os seus recursos, para que o máximo de pessoas tenha acesso a esses recursos, e assim você, aos poucos, vai superando os conflitos. Porque como deve ter ficado claro para vocês ao longo dos vídeos anteriores, boa parte dos problemas que existem na cidade são justamente decorrentes de conflitos. E esses conflitos, por sua vez, são decorrentes da falta de acesso a determinadas coisas que a cidade tem a oferecer. Então, quando determinados grupos não têm acesso a determinados benefícios que a sociedade oferece, você tem um conflito instaurado. E esse conflito pode se dar de várias formas. Pode se dar de uma forma bem explícita e televisiva, que é a coisa da pessoa que não consegue ter acesso ao que a cidade oferece, então vai ter acesso à marra e se torna um criminoso, vai para a violência, né, vai para o crime organizado, para o tráfico, enfim. Ou pode ser uma lógica de conflito mais sutil, que às vezes a gente não se dá conta de que é um conflito. Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, quando você tem uma especulação imobiliária, por exemplo, que faz com que um determinado espaço da cidade seja muito caro para ser ocupado de forma regular, mas tem uma parte da população que precisa viver naquele espaço para estar perto do trabalho, mas não tem condições de comprar de forma regular.
então vai ocupar espaços de forma irregular, surgindo favelas, por exemplo. Essas favelas são uma forma de conflito, porque são pessoas que estão ocupando de forma irregular um espaço, e o Estado tem que agir para não permitir que as pessoas ocupem esse espaço. Então a favela acaba sendo um espaço de conflito, porque elas estão ocupando um lugar que não deveria ser ocupado, pelo menos não deveria ser ocupado na lógica de mercado e que a cidade está inserida. Então, a ideia de ver a cidade como um espaço político e democrático tende a colocar a cidade como um lugar de discussão, de negociação, para que o máximo de pessoas tenha acesso ao máximo de recursos que a cidade tem a oferecer. Então não é uma lógica de mercado, não é uma lógica de oferta e demanda, não é uma lógica de quem tem capital tem acesso aos recursos, quem não tem acesso, mas uma lógica de tentar distribuir esses recursos da forma mais justa possível. Então são esses os dois modelos de cidade. E aí vocês vão me dizer se vocês acham que a cidade em que vocês moram, cidade de Uruguaiana, está mais para a lógica de mercado ou está mais para a lógica de um espaço político democrático. Vamos lá. Tem sido cada vez mais forte no mundo atual o pensamento neoliberal em vários setores da sociedade, não só na economia. A gestão das cidades também tem sido muito influenciada pela lógica neoliberal. E a lógica neoliberal ela acaba incentivando uma lógica de privatização do espaço público. O que seria a privatização do espaço público? Não é necessariamente, prestem bem atenção nisso, que a gente até vê em algumas cidades grandes, por exemplo, a minha cidade, que é a cidade de São Paulo, isso acontece de vez em quando. Uma rua que tem os moradores naquela rua que acham que aquela rua está passando muita gente estranha, está ficando perigosa essa rua. Aí eles resolvem colocar um portão em cada esquina, que só os moradores da rua entrem. Não pode, a rua é um espaço público, a prefeitura não pode autorizar. Isso seria um caso explícito assim, de privatização do espaço público. Fechar um espaço público e só tem acesso quem eu quero. Né? Isso, normalmente, quando é assim, isso dá muito na cara, a prefeitura vai lá e não deixa, enfim. Isso seria uma forma de privatizar o espaço público. Mas tem outras formas de privatizar o espaço público que são mais indiretas, em que oficialmente, esse espaço continua sendo público, mas na prática ele se tornou privado. O que seria então essa lógica de privatização do espaço público? É quando você implementa uma lógica que faz com que só pessoas que tenham uma determinada renda ou um determinado poder, que aí pode ser de vários tipos, tenham acesso àquele lugar. E o restante da população que não tem essa renda, não tem esse tipo de poder, acaba não tendo acesso. Que, apesar de ser um espaço público, só grupos específicos acabam tendo condições de acessar. Essa lógica de privatização do espaço público, ela justamente tem a ver com esse modelo de urbanização neoliberal, ou esse modelo de pensar a cidade numa lógica de mercado, que é basicamente o que o neoliberalismo faz. O neoliberalismo tenta colocar tudo dentro de uma lógica de mercado, incluindo a cidade. Então, gerir a cidade dentro de uma lógica de mercado pode ter dois caminhos, tá? Você pode pensar dentro dessa lógica de mercado, você pode pensar a cidade de duas formas. Uma forma é você pensar a própria cidade como mercadoria. Se você pensa a própria cidade como mercadoria, a cidade ela precisa ser vendida em um mercado de cidades. Essa cidade, sendo oferecida no mercado de cidades, ela está concorrendo com outras cidades. E os potenciais habitantes dessa cidade são o mercado consumidor. Então a cidade ela tenta atrair pessoas, empresas, instituições para si. E ela tenta se mostrar como melhor, como mais atrativa do que outras cidades. Qual que é o problema por causa dessa lógica de pensar a cidade como mercadoria no mercado em que ela está concorrendo com outras cidades? Primeiro, você perde a noção de cooperação entre as cidades. Vamos pensar aqui na nossa região, na fronteira oeste. Se a gente pensar na cidade de Uruguaiana nessa lógica de um mercado de cidades, em que Uruguaiana tem que ser mais atrativa do que Itaqui, do que Barra do Quaraí, do que Quaraí, do que Alegrete, do que São Borja, por exemplo. Uruguaiana vai buscar ter melhores recursos, melhor infraestrutura, melhores condições de vida, de saúde, educação, etc, etc, do que suas cidades vizinhas. Aí alguém vai falar assim, não, mas isso é bom, porque se você tem concorrência, as cidades vão ficar disputando umas com as outras para ver, né? E vão sempre melhorar, vão buscar ter sempre coisas melhores para atrair mais pessoas para si. O problema é que, na prática, o que vai acontecer é que essa lógica de concorrência
não é a ideia de que eu tenho que ser o melhor possível para os meus cidadãos. A lógica de concorrência é, eu tenho que superar o outro. Pode acontecer, duas cidades vizinhas, por exemplo, querem atrair empresas de um determinado setor. O que elas vão fazer para atrair empresas de um determinado setor? Baixar impostos, por exemplo, para ser mais atrativo. Baixar impostos, a empresa vai olhar e falar, opa, aquela cidade ali eu vou pagar menos imposto, então vou para aquela cidade, vou investir naquela cidade. Impostos significa ter menos recursos para investir em melhorias para os cidadãos? Pararam para pensar nessa lógica? Mas, professor, atraindo a empresa vai gerar emprego? Tá, vai gerar emprego, mas e o transporte para o cidadão e para o trabalho? Educação de qualidade e a saúde de qualidade. Percebe? Então isso pode ser um efeito. Outra questão é, numa lógica de concorrência, você acaba com a ideia de cooperação entre cidades. Você pode pensar que numa determinada região, cada cidade pode ter um determinado potencial e usar o seu determinado potencial para beneficiar a região. Numa lógica de concorrência, cada cidade vai buscar usar o seu potencial para superar as outras. Então, não vai ter uma ajudando a outra com aquilo em que é melhor. Vai ter uma ajudando com a outra para a outra não a superar. Então essa lógica de mercadoria das cidades ela pode acabar sendo prejudicial quando a gente pensa em nível regional, porque isso vai dificultar a integração entre as cidades. Pensar em políticas comuns, estratégias comuns entre cidades, fica complicado. Querem um exemplo bem atual para vocês entenderem essa lógica de concorrência? Vamos pensar na forma com que o governo do estado do Rio Grande do Sul pensou o gerenciamento da pandemia, aí da Covid-19. Criou regiões sanitárias, né, diferentes regiões, e estabeleceu um sistema de bandeiras dentro de cada região. Sempre que a região em que a Uruguaiana recebia uma bandeira pior do que antes, estava em bandeira amarela e ia para laranja ou ia para vermelha, sempre a cidade de Uruguaiana reclamava, nós não temos tantos casos, nós estamos numa situação melhor, nós isso, nós aquilo, nosso comércio vai ser prejudicado, nossa cidade não merece passar por isso. Sempre tinha essa lógica. Eu estava pensando num contexto regional, e a região de Uruguaiana precisava tomar aquela medida. As outras cidades da região, em conjunto com Uruguaiana, precisavam tomar aquela medida, porque Uruguaiana, sendo a principal cidade da região e recebendo na Santa Casa muitas pessoas que vêm de outras cidades, ela acabava tendo que acatar uma decisão que era regional. Mas ao pensar na cidade de Uruguaiana individualmente, a lógica era, nossa cidade tem que ser pensada diferente das outras. E não pensavam que Uruguaiana naquele contexto era estratégica para as cidades vizinhas, e por isso ela tinha que acatar aquela bandeira, assim como as cidades vizinhas. Então isso é um exemplo dessa lógica de competição entre cidades. Também tem o seguinte, quando você pensa a cidade como mercadoria. Mercadoria é para quem pode pagar por ela, correto? Não é que a cidade vai oferecer os seus recursos, os seus serviços para todos. A cidade vai oferecer os seus recursos, os seus serviços para quem pode pagar por ela. Vamos lembrar do exemplo que eu dei no vídeo anterior da cidade de Brasília, que tem lá os setores, e tem lá os setores residenciais, a asa norte e a asa sul. A asa norte e a asa sul são para quem pode pagar para morar na asa norte e na asa sul. Quem não tem condições de pagar por um apartamento na asa norte ou na asa sul, um apartamento ou uma casa, enfim, vai para cidades satélites, vai para fora de Brasília, vai para o entorno, não vai ficar dentro da cidade de Brasília. Exemplo internacional, exemplo chique, Nova York. Tem um lugar que é caríssimo, que é a Ilha de Manhattan, é o principal lugar da cidade de Nova York. Quem não tem condições de morar na Ilha de Manhattan, vai morar nos bairros em torno de Manhattan. E quem não tem condições de morar nos bairros em torno de Manhattan, vai morar em cidades vizinhas a Nova York. Então tem muita gente que trabalha em Nova York, mas não mora em Nova York. Mora fora de Nova York, mora em uma cidade vizinha. Pega um trem, viaja até Nova York e depois volta. Porque a cidade de Nova York acaba selecionando seus moradores com um mercado imobiliário que faz com que a pessoa consiga ou não, aliás, faz com que só consiga morar ali quem tem condições de morar ali. Então você acaba filtrando os moradores que você tem na sua cidade. De novo, isso é uma lógica de mercadoria. Então,
tem acesso quem consegue comprar. Lógica de privatização do espaço público. Então, aliás, voltando, né? Percebem o que quer dizer, então, a privatização do espaço público? Você só tem acesso, né, à Ilha de Manhattan, em Nova York, por exemplo. Ela é um espaço público, mas, ao mesmo tempo, ele é privatizado, porque só tem acesso à Ilha de Manhattan quem pode pagar a Ilha de Manhattan, ou para ter seu escritório na Ilha de Manhattan. Brasília, a Asa Norte e a Asa Sul são espaços públicos, mas só tem acesso a esses lugares quem tem condições de pagar. O centro de Uruguaiana é um espaço público, mas só tem condições de morar no centro de Uruguaiana quem pode pagar pelo centro de Uruguaiana. Então isso é uma lógica de privatização, não é qualquer um. É só quem tem condições de pagar por aquele lugar, que vai morar naquele lugar. Então isso é uma lógica de privatização. A lógica de privatização do espaço público é pensar a cidade como empresa. E eu diria que no Brasil essa lógica está ficando cada vez mais comum, tá? Cada vez mais políticos estão falando assim, bom, quer dizer, falavam muito isso lá em 2016, em 2018 já menos, agora em 2020 menos ainda, mas tinha muito político que falava assim, eu não sou político, sou um gestor, eu sou um empresário de sucesso, vou comandar esse país como comandei minha empresa, vou comandar essa cidade como comandei minha empresa. A gente tem um exemplo da minha cidade, em 2016 ganhou João Dória, que é um empresário de sucesso, e ele vendeu essa imagem, não sou político, sou um empresário, vou gerir a cidade de São Paulo como geria a minha empresa. E aí virou prefeito, hoje é governador, provavelmente vai se candidatar a presidente daqui a 2 anos. Essa lógica da cidade como uma empresa, aí você não vai pensar a cidade como uma mercadoria a ser vendida, mas vai pensar a cidade como algo que produz lucro. Então o objetivo da cidade é produzir lucro. E como que a cidade produz lucro? Tem várias formas da cidade produzir lucro, mas você vai sempre pensar na cidade não como um espaço que vai atender aos moradores, mas como um espaço rentável. E como espaço rentável, você tem que tomar cuidado com os seus gastos. Precisa fazer a cidade ser rentável. Então você vai tomar cuidado com os gastos públicos. Você não vai gastar tanto. Você vai privilegiar o investimento privado. Você vai ter menos investimento público e mais dinheiro privado circulando. Quanto mais dinheiro privado circulando, mais rentável é a cidade. Isso, uma cidade, de novo, eu sempre acabo dando os exemplos da minha cidade porque é que eu conheço melhor. Vamos pensar em São Paulo. São Paulo tem um problema crônico, que é de vagas em creches para crianças. São Paulo tem muita criança e tem pouca creche. O que a Prefeitura de São Paulo fez? Construiu creche para as crianças? Não. Fez parcerias com instituições privadas para que as instituições privadas recebam crianças gratuitamente e, né, a prefeitura banca essas creches privadas e a creche privada recebe, né, crianças em uma parte ou em todas as suas vagas. Da vaga na creche, só que o problema é, você tem dinheiro público, você tem uma diminuição do gasto público, porque você construir a creche, manter a creche é mais caro do que você pagar para uma creche que já existe e matricular as crianças. O problema que é, essas empresas, elas estão sendo meio que sustentadas com dinheiro público, e isso vira um grande negócio para essas empresas. A empresa é altamente lucrativa, porque a prefeitura está pagando para essas empresas manterem as crianças na creche. A prefeitura está pagando é o dinheiro que vem do seu imposto. Então você está pagando imposto para a prefeitura e a prefeitura está dando esse dinheiro para empresas privadas. É que como instituições privadas, elas não necessariamente precisam seguir algumas diretrizes que as instituições públicas seguem. O modelo de educação ou as ideologias que podem estar por trás do atendimento dessas crianças, tudo isso cabe a essa empresa privada, não vai seguir um modelo público. Outro problema que isso pode causar muitas pessoas ganhando muito dinheiro de forma indevida com essas parcerias entre instituições públicas, aliás, entre as entidades públicas, né, entre prefeituras, por exemplo, e as instituições particulares. E, eventualmente, existem políticos que são donos de empresas como essas. Em São Paulo a gente tem vários exemplos de vereador, deputado, senador que é dono de creche. Com isso. Então, tendo um mau uso dessas parcerias. Claro, existem casos em que as parcerias entre o público e o privado são excelentes, são ótimas. Mas quando você tem
uma lógica da cidade como empresa, em que isso não é um recurso que a cidade tem, mas isso é a regra, tudo tem que ser privado, alguns perigos podem ocorrer. Então, os dois caminhos de lógica de privatização do espaço público, que é essa lógica neoliberal, é a cidade como mercadoria, então ela precisa ser vendida, ela tem que ser um produto atraente. Outra é a cidade ser vista como empresa, então ela tem que gerar lucro. Então o objetivo da cidade não é atender as necessidades da população, mas é fazer o dinheiro, é gerar dinheiro, gerar dinheiro. Para quem vai esse dinheiro? Para as particulares, porque como entidade pública ela não vai ficar com esse dinheiro. Então a cidade como empresa ela tem que gerar dinheiro. Texto, então, de pensar a cidade como uma empresa, pensar a cidade como, né, uma entidade, da mesma forma que você pensa numa instituição privada, que pensa-se a cidade como o planejamento da cidade como um planejamento estratégico. Então, aquilo que vocês já estudaram nas aulas de gestão, né, de planejamento estratégico, dá para se pensar para a cidade também. Se você pensa a cidade como uma empresa, você pensa, ou como mercadoria, você tem um planejamento estratégico para a cidade. Você vai enfatizar a competição entre as cidades. E você vai pensar também a cidade como um polo de prestação de serviços e geração de renda. Prestação de serviços, ofereço serviços para as pessoas que vão consumir esses serviços. E também como um polo de geração de renda, aquilo que eu falei da cidade como empresa, ela tem que gerar lucro. Não a cidade como uma entidade que atende a população, mas como uma entidade que gera lucro. O estratégico também vai acabar colocando na cidade uma visão mais econômica do que política. Então, a lógica de organização da cidade é a lógica daquilo que dá mais lucro, não necessariamente aquilo que vai atender melhor as necessidades dos indivíduos que moram na cidade. Eu vou gerenciar a cidade do modo que ela seja mais lucrativa. Se você, habitante da cidade, não está sendo beneficiado por essa lógica, sinto muito, tem outra pessoa querendo vir morar aqui. Você pode procurar outro lugar onde você se sinta melhor. Então essa é a lógica mais econômica do que política. Ah, professor, qual é o problema? A pessoa pode ir morar em outro lugar. Nem sempre. Não é todo mundo que quer mudar de cidade que consegue mudar de cidade. Vocês devem saber disso muito bem. Não é todo mundo que quer ir embora de Uruguaiana que consegue ir embora de Uruguaiana. E não é todo mundo que quer vir morar em Uruguaiana que consegue vir morar em Uruguaiana. Não é tão simples assim. Estratégico das cidades, o gestor da cidade, o prefeito, a Câmara de Vereadores, vai buscar tornar a cidade competitiva. Então ele vai querer atrair para a cidade a mão de obra qualificada e os investimentos. O investidor vai olhar para um conjunto de cidades. E aí vai ter uma cidadezinha lá tentando se destacar, falando, manda seu investimento para cá, manda seu investimento para cá. Uruguaiana tem tentado fazer isso nos últimos anos. E também tentando atrair mão de obra qualificada. Ou atrair a mão de obra qualificada, ou tornar a mão de obra da sua cidade qualificada. É por isso, por exemplo, que Uruguaiana lutou tanto para ter um Instituto Federal e para ter uma Universidade Federal. A ideia é qualificar a mão de obra da cidade. Ponto, as cidades colocam-se como agentes em busca de interesses próprios e não como parte de uma região, que é aquilo que eu comentei no slide anterior. Então a cidade ela vai se colocar como um indivíduo, dentro da lógica neoliberal. Não me importa as outras cidades, importa eu, importa a minha cidade. Então Uruguaiana não vai se importar com o que está acontecendo em Alegrete. Alegrete é o problema de Alegrete. Uruguaiana se importa com Uruguaiana. Se o planejamento estratégico acabar envolvendo parte da sua mão de obra qualificada, parte dos investimentos que estavam indo para Alegrete e trazer para Uruguaiana, sinto muito, é assim que o mercado funciona. Eu ganhei e você perdeu. Essa lógica de competitividade entre cidades tem esse problema, porque aí uma cidade acaba tentando tirar recursos da outra. Isso também acontece entre os estados no Brasil. Vez ou outra acontece aí uma guerra fiscal entre os estados no Brasil. Uma fábrica vai vir para o Brasil, vai abrir uma fábrica de automóveis no Brasil. Essa fábrica vai abrir aonde? Um estado vai falar, aqui o imposto é tal. Outro vai falar, não, aqui o imposto é menos. Outro lugar o estado vai falar, eu te dou o terreno de graça. Outro lugar vai falar, eu vou diminuir alguns impostos que incidem sobre a folha de pagamento, então os salários que você vai pagar vão ser mais baixos. E aí você tem uma guerra, cada um tentando tirar do outro, ao invés de se pensar de uma forma estratégica. Que lugar está precisando mais de geração de empregos? Então eu vou direcionar para aquele lugar. Que lugar está precisando mais de investimentos? Então eu vou direcionar para aquele lugar. Nessa lógica de mercado entre as cidades, não, é cada uma por si. Não importa que a minha cidade já tem muito. Se eu puder ter mais, melhor. Vai surgir uma área que é o marketing das cidades.
Hoje as cidades têm departamentos de marketing, assim como as empresas. As cidades têm que fazer propaganda de si para o resto do país e para fora. A cidade de Uruguaiana, por exemplo, visitem a prefeitura quando passar a pandemia, visitem a prefeitura, peçam material de publicidade da cidade. A prefeitura tem. Então, as cidades precisam fazer propaganda de si da mesma forma que um supermercado precisa fazer propaganda de si. Você já deve ter visto na televisão, eventualmente aparece uma propagandinha lá. Cidade tal está investindo em infraestrutura. Venha para a cidade tal. As prefeituras fazem propaganda das suas cidades. Então isso acontece. Então você tem um marketing das cidades. As cidades estão sendo geridas cada vez mais como empresas. Recebe uma série de críticas. E por que esse modelo recebe uma série de críticas? Primeiro, porque as questões éticas e políticas acabam ficando de lado. Se o meu objetivo é gerar lucro, eu precisar fechar uma escola, lucro, e para isso eu tiver que, de repente, parar de investir numa obra de saneamento básico para diminuir impostos de uma determinada empresa para segurar investimentos na cidade, gerar lucro. Supervalorização da lógica de mercado. O que é uma supervalorização da lógica de mercado? Tudo é concorrência. Então, uma noção de cooperação é concorrência, cada um por si. Substituindo a lógica da função social do solo urbano pelos princípios da produtividade. O solo urbano, o espaço urbano, ele tem uma função social. Basicamente, o solo urbano é onde as pessoas vivem, é onde as pessoas desenvolvem suas vidas. E isso é colocado de lado. O solo urbano passa a ser colocado como um lugar que precisa de produtividade. Então, o que é mais produtivo? O que vai gerar mais lucro? É isso que eu vou fazer nesse espaço. Ah, mas seria melhor para as pessoas se aqui fosse uma área residencial. Ah, mas essa área residencial nesse lugar não vai dar lucro. Vai dar lucro se eu levantar um prédio comercial. Aí as pessoas vão ter que morar em outro lugar mais distante. Então é a lógica da produtividade sobrepondo-se à lógica da função social. Também você tem a subordinação dos fins sociais à lógica do lucro. Primeiro tem que dar lucro, depois eu penso no atendimento à população. E por último, os interesses privados se sobrepõem aos interesses sociais. Então é sempre a lógica da produtividade, a lógica do interesse particular sobre a questão social, sobre o bem comum. Porque se a cidade é uma mercadoria ou se a cidade é uma empresa, o objetivo dela é ser lucrativa. Não é necessariamente atender aos interesses de quem mora nela, mas é atender ao lucro. Essa lógica neoliberal de urbanização, surge a ideia de reforma urbana. A reforma urbana seria uma alternativa a essa lógica de mercado. Então, a reforma urbana seria não pensar a cidade como mercadoria ou como empresa, mas pensar a cidade como um lugar onde as pessoas vivem e trabalham. Pensar a cidade como um lugar que deve atender as pessoas e não um lugar que deve buscar o lucro acima de tudo. Então, a reforma urbana, a ideia de reforma urbana, ela busca combater a especulação imobiliária, que eu expliquei no vídeo anterior o que é a especulação imobiliária, busca reduzir a segregação espacial, que também explicamos nos vídeos anteriores, e busca fazer com que a população participe das decisões. Numa lógica de mercado, ou numa lógica de mercado, em que a cidade é mercadoria ou empresa, as decisões da cidade, elas são tomadas, agora eu vou usar uma expressão bem marxista, as decisões são tomadas pelo capital. O que isso quer dizer? As decisões são tomadas pelos agentes que investem e que buscam lucro com a cidade. Então, o peso maior nas decisões sempre é dos agentes que estão buscando a lucratividade. Não é dos agentes que estão buscando ser atendidos pela cidade. Os interesses dessas pessoas ficam em segundo plano. Com a reforma urbana, você tenta colocar todos os cidadãos no mesmo nível de igualdade, aliás, no mesmo nível de poder para tomada de decisões. E aí, as formas de fazer com que participem das decisões na cidade. As duas são ligadas à democracia, mas são dois tipos de democracia. Por um lado, você tem a democracia representativa, que é o cidadão votar para escolher os representantes em conselhos, os representantes em comitês, os representantes da Câmara Municipal, né, para eleições para escolher os vereadores ou para escolher o prefeito. Então, os cidadãos votam para escolher representantes que vão atuar, teoricamente,
defendendo os interesses da população. Digo teoricamente porque muitas vezes, principalmente os vereadores, muitas vezes estão mais ligados a defender os interesses daqueles que vão lucrar com a cidade do que a defender os interesses da população. Mas isso é uma outra história. E tem um outro caminho, que é o caminho da democracia direta, que é quando o cidadão diretamente participa das decisões. Não é quando ele elege alguém que vai decidir por ele, mas quando ele próprio pode participar das discussões e decisões. E os mecanismos de democracia direta são, por exemplo, os plebiscitos, né? A prefeitura faz um plebiscito que todo mundo vai votar para tomar uma decisão. As consultas, que as pessoas podem ir lá e votar também. As audiências públicas. E a gente tem também o que chamamos de orçamento participativo, que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Então também existem instâncias, existem mecanismos que as prefeituras podem usar, e aí cada gestão, cada governo vai usar mais ou menos, para que a população participe de forma direta das decisões da cidade. E hoje em dia, com as tecnologias de informação, a democracia direta é cada vez mais possível. A democracia direta, então, é o orçamento participativo, que várias cidades têm, e o Brasil tem várias experiências de orçamento participativo, algumas muito bem sucedidas, outras nem tanto, algumas bem legais, outras meio para inglês ver, mas é uma possibilidade de participação direta. O que é o orçamento participativo? Eu não pesquisei para ver se Uruguaiana já existiu ou se existe alguma modalidade de orçamento participativo. Até recomendo que vocês pesquisem para ver se isso existe. Eu sei que São Paulo já teve algumas vezes, é a minha cidade. No meu bairro, onde eu cresci, onde eu passei a minha infância, tem lá um exemplo de orçamento participativo que eu vou contar daqui a pouco. O que é o orçamento? Basicamente, os próprios cidadãos participarem das decisões de como o dinheiro público vai ser usado. As próprias pessoas, o próprio cidadão, decide que o dinheiro público seja usado para isso. Isso é o orçamento participativo. Quem decide o orçamento, como que o dinheiro vai ser gasto, é a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal. No orçamento participativo, destina-se uma parte dos recursos da cidade para que os cidadãos decidam, não os vereadores, mas o conjunto dos cidadãos. E aí, entre as décadas de 70 e 80 no Brasil, várias cidades fizeram diferentes modelos de orçamento participativo. O mais famoso, o que deu mais certo e que serviu de modelo para outras cidades foi o da cidade de Porto Alegre, em 1989. E ele meio dá outras formas de orçamento participativo. Como eu disse, vou dar um exemplo do bairro onde eu cresci. Lá no meu bairro tinha um campo de futebol, que na verdade é um buraco, uma cratera que tinha no bairro, e aí fizeram um campo de futebol de terra lá. Aí a prefeitura fez um projeto de orçamento participativo. A prefeitura fez uma reunião com os moradores do bairro e disse, olha, nós temos tanto de verba para investir aqui no bairro. O que vocês querem que a gente faça? E aí os moradores pediram para usar o terreno ali que tinha um campo de futebol para fazer uma creche. Era uma creche. Fizeram uma creche e reformaram um campo de futebol para ele ser um lugar de lazer para a comunidade. Aí puseram grama artificial, puseram uns brinquedos para as crianças, fizeram uma pista de corrida, fizeram vestiários lá para a galera jogar bola, né, tomar banho depois de jogar bola, enfim. Então, reformaram aquele espaço. Então, a comunidade decidiu o que ia ser feito com aquele dinheiro. Então, a comunidade achou que precisava de uma creche e melhorar o equipamento de lazer. E aí foi isso que a prefeitura fez naquele espaço. Então, isso é um exemplo de orçamento participativo, né? Assim, de modo geral, cada cidade, quando implementa o orçamento participativo, vai ter alguns detalhes um pouco diferentes, mas de um modo geral, o fluxo é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Primeiro, tem uma prestação de contas e a previsão orçamentária do município. A Câmara de Vereadores apresenta para a população, olha, isso no ano passado, para esse ano a gente tem essa verba. E aí depois vai falar assim, ó, dessa verba, esse valor é para o orçamento participativo. Ou dessa verba a gente tem tanto para educação, tanto para saúde, tanto para... E aí a população, em cada setor, vai decidir o que vai fazer. Ou a gente tem tanta verba para esse bairro, tanta verba para esse bairro. Enfim, tem várias formas de fazer, de como esse dinheiro vai ser distribuído. Mas geralmente uma parte do orçamento da cidade, não inteiro, uma parte do orçamento da cidade é encaminhado para essas decisões de orçamento participativo. Então, apoiadores da cidade se organizam. Pode ser, por exemplo, uma associação de moradores de bairro. Se, por exemplo, é para escolher o que vai ser feito naquele bairro,
Ou se é uma coisa específica, pode ser um grupo de, sei lá, por exemplo, de pessoas que trabalham na área da saúde para pensar alguma coisa, enfim, mas os setores da população se organizam. Isso de ser os setores da população se organizando é interessante porque faz com que pessoas que normalmente não têm acesso às decisões, por exemplo, o cara que mora lá na periferia da periferia, que só vota para vereador de vez em quando o orçamento participativo chega no bairro dele, ele tem a oportunidade de dar a opinião dele. Falar, olha, eu acho que devia fazer isso. Que em outros contextos, dificilmente a opinião dele chegaria até um vereador, por exemplo. Mas aí no conselho participativo ele pode dar a opinião dele. E aí cada um dos setores, que podem ser os bairros, por exemplo, da cidade, elegem conselheiros. Aí eles vão escolher pessoas, vão decidir, né, vão discutir e vão escolher pessoas que vão representá-los. E aí esses conselheiros vão ser auxiliados por técnicos, né? Não vai chegar assim, vou eleger pessoas e as pessoas vão decidir, vamos construir um aeroporto. Não, os técnicos vão falar, olha, o que dá para fazer é isso com esse dinheiro. Dá para fazer tal coisa, dá para fazer tal coisa. É viável, não é viável. Então tem um grupo de técnicos que vai auxiliar esses conselheiros. E aí, após essa reunião, a comissão, com os representantes da população e os conselheiros, vai enviar para a Câmara dos Vereadores os projetos, o que deve ser feito, e a Câmara vai votar para aprovar ou não, ver a viabilidade da obra e tudo mais. Então, normalmente, esse é o do orçamento participativo. Então, é uma forma de democracia direta. Alguma participativo pelo seguinte: primeiro, a população pode não ter muito conhecimento para tomar decisões e tomar decisões erradas. Decidir fazer determinada coisa com dinheiro quando na verdade poderia ser melhor fazer outra. Ignorante, não vai saber o que fazer com esse dinheiro. Outro problema é que de como a cidade implementa o orçamento participativo, a administração pode colocar muitos limites. Por exemplo, pode ser de forma bem ampla. Nós temos essa verba para usar no bairro. O que vocês querem? Ou pode ser, temos essa verba, mas ela só pode ser usada para asfaltar ou reformar uma coisa que já existe. Não pode ser usado para construir nada novo. Aí você já limita. Assim, o orçamento da cidade é 1 milhão. Para o orçamento participativo a gente vai pôr R$1.000. E aí os moradores escolhem o que vai fazer com esses R$1.000. Então, um pequeno percentual de recursos também é uma estratégia. Fala assim, é orçamento participativo, mas vocês vão mexer só com esse pouquinho de dinheiro aqui. O grosso, os vereadores continuam decidindo. E outra crítica também é quando participam os funcionários do Estado no conselho. Pessoas ligadas ao governo participam dos conselhos. Ou pessoas ligadas ao partido político que está no governo, se candidata para ser conselheiro daquele bairro, aí ganha para ser conselheiro do bairro, aí na hora de tomar a decisão, ao invés de reivindicar aquilo que os bairros estão pedindo, vai reivindicar aquilo que o partido, aquilo que o prefeito quer. Então, tem essas possibilidades de problemas. Mas o que eu diria para vocês? A possibilidade da população participar já é um ganho muito grande. Então, esses problemas eles podem ser resolvidos. Eles não são impeditivo para se fazer orçamento participativo. São problemas que precisam ser observados. Mas ter o orçamento participativo eu acho interessante. Sempre. Né? Chamar a população para perguntar, olha, o que vocês querem que a gente faça aqui? O que é mais urgente? Então, porque é a população que sabe, né, o que ela está precisando, na maioria das vezes. Os políticos, às vezes, nem conhecem o bairro onde o dinheiro vai ser aplicado, então a população sabe o que está precisando. Digamos, democratização do espaço da cidade, que tem a ver com forma urbana, é a economia popular ou a economia solidária. A economia popular não é o que vocês estão pensando de comércio popular, de camelódromo. A economia popular não é a baixada. A economia popular é diferente da economia formal e ela é diferente do setor terciário. A economia popular, na verdade, é uma organização econômica, é quando a comunidade tem uma organização econômica própria. Não exatamente da lógica de mercado, mas que tem um funcionamento interno. Então, ela vai ser formada, essa economia popular ou economia solidária, por um conjunto de atividades de caráter econômico que procura estabelecer novas formas de sociabilidade. Ela não vai se inserir exatamente numa lógica de mercado, buscando lucro, mas ela vai se inserir numa lógica de, como o nome diz, economia solidária,
numa lógica de subsistência da comunidade. Então o objetivo da economia popular ou economia solidária não é o lucro das pessoas envolvidas nessas práticas econômicas, mas é garantir o desenvolvimento ou a subsistência de uma determinada comunidade dentro da cidade, e normalmente comunidades pobres. Existem surgindo cada vez mais mecanismos de economia popular ou economia solidária em favelas, por exemplo, a ponto de algumas favelas do Brasil terem moedas próprias, desenvolverem uma moeda própria que circula dentro da moeda, incentivando os empreendedores locais, né, os comerciantes locais, os prestadores de serviço locais, consigam e, ao mesmo tempo, prestar serviços de qualidade para aquela comunidade. Então é uma forma da comunidade se ajudar. Por isso que eu disse, ela não é exatamente dentro de uma lógica de mercado que busca o lucro, porque a lógica de mercado busca o lucro e a expansão, né? Uma economia solidária, ela vai buscar manter o bem-estar daquela comunidade. Então o objetivo não é começar pequenininho e ficar grande. O objetivo é atender aquela população. Então é um mecanismo de ir contra essa lógica da cidade como mercadoria. Aí é pensar o espaço urbano como um espaço de integração, de socialização. Exemplos, quando você trabalhadores, por exemplo, de um determinado setor, isso seria uma forma de economia popular ou economia solidária, ou associações de trabalhadores, né? Então, existem cidades, por exemplo, em que os produtores rurais se organizam em uma cooperativa e vendem seus produtos para a população daquela cidade ou para um bairro específico, e aquela população daquele bairro específico compra somente daqueles produtores locais, e aí os produtores locais têm o seu mercado garantido, têm a sua subsistência garantida, porque tem ali o mercado consumidor garantido, e aquela população também garantidos. Então tem um abastecimento garantido por um preço adequado. Então você tem ali uma lógica em que o produtor e o consumidor estão ali numa noção de cooperação, não numa lógica de concorrência. Então os produtores ali, eles não estão concorrendo uns com os outros, mas eles se organizam para atender uma determinada população. E essa população, em contrapartida, acolhe os produtos deles e aí se estabelece uma relação de cooperação. Os produtores têm o seu mercado consumidor garantido, os consumidores têm os seus produtos garantidos. Então você garante que não vai ter escassez, que não vai ter falta de alimento, garante que não vai ter grandes variações de preço, porque eles não estão concorrendo, então não vai ter momento de pico ou momento de queda, você mantém uma certa estabilidade da economia naquele contexto, e assim por diante. Então tem uma lógica voltada, tem comunidades em que isso acontece mais no setor agropecuário. Nas grandes cidades, né, agora vindo para o nosso exemplo, que é o espaço urbano, nas grandes cidades isso está muito ligado a serviços. Como eu disse, né, o cabeleireiro, a faxineira, o pintor, enfim, o pequeno comerciante, eles estabelecem ali mecanismos para que a comunidade tenha eles cores. Então a comunidade vai buscar fornecedores como modo de mantê-los dentro da comunidade, mantê-los prestando serviço, mantendo esses serviços funcionando dentro da comunidade, e ao mesmo tempo esses prestadores de serviço vão ter a sua clientela garantida e ao mesmo tempo garantir que esses serviços continuarão sendo prestados dentro da comunidade. Então você tem uma manutenção do funcionamento desses serviços. Então os moradores da comunidade não precisam ir para fora buscar, não precisam ir para longe buscar, eles garantem que isso seja oferecido dentro da comunidade, sem grandes variações de preço, sem problemas de oferta, sem escassez de produtos, porque os produtores têm o mercado garantido, o mercado consumidor garantido, e os consumidores têm a oferta garantida. Então você tem ali a lógica não é a lógica do lucro, mas a lógica da manutenção do abastecimento, ou do fornecimento, ou do atendimento daqueles serviços garantido. Nosso último vídeo, espero que tenham sido úteis, espero que tragam boas reflexões para vocês sobre a cidade em que vocês moram, ou cidades que vocês virão a morar futuramente. E como nosso último vídeo
de Sociologia. Gostaria de agradecer vocês pela participação nas aulas, pelo empenho em estudar e espero que de alguma forma ajude vocês futuramente, seja numa carreira acadêmica, seja profissionalmente, enfim, que essas discussões da sociologia tenham serventia para a vida de vocês. Até mais!